Continuaremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai se sentando, fazendo favor, e pegue sua Bíblia em Filipenses 4, versículo 4, capítulo 4. Só Jesus, Jesus, com Ele vou viver a vida inteira. Sim, é Mi, né? Então aumenta, vamos para Mi. Jesus, Jesus, com Ele vou viver a vida inteira. Sim, com Ele eu caminho seguro, sou feliz. Jesus é tudo pra mim. Filipenses capítulo 4. Vamos cantar outra vez, só o refrão. Ah, tem a letra, olha lá. Só Jesus, vai igreja, vai. Só Jesus, Jesus, com Ele vou viver a vida inteira. Sim, força. Com Ele eu caminho seguro, sou feliz. Jesus é tudo pra mim. Durante toda essa noite eu vou falar Jesus e você vai dizer: é tudo pra mim. Vamos ensaiar? Jesus! Jesus! Mais uma vez, só Jesus, vai, vai! Só Jesus, 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 com Ele vou viver a vida inteira. Com Ele eu caminho seguro, com Ele eu caminho seguro, sou feliz. Só vocês, vai, como é que é? Jesus, Jesus. Fala para quem está do seu lado: você está no lugar certo e na hora certa. Fala para ele, amém. Eu quero que você faça muito barulho para esse irmão que está do seu lado e aplauda ele aí, vai. Fala: você está no lugar certo, na hora certa. Valeu. Jesus! Tudo para mim. Olha aqui para mim, ó. Teve uns 10, 15 loucos aí que respondeu assim, ó: Jesus é tudo para mim. Já levantou o braço, sinal que eles estão um pouquinho acima de vocês. Então não espera o cara do microfone falar: pode erguer o braço, pode levantar. Não, fica livre. Aonde há o Espírito está liberdade. É só dois aqui falou aqui, ó. Está a liberdade. Então não economiza. Se aquilo que você vai fazer não vai escandalizar, não vai atrapalhar, faça. Não só aqui, em todos os lugares. Não faça só do templo o lugar da alegria, mas faça da sua vida um estilo de vida de alegria. Jesus! Melhorou, nota 7.9. Estou casado, estou apaixonado pela Dani. 22 anos celebramos recentemente. Namorei 4 anos. Eu já tenho 50, não parece. Fala que não parece, vai. 26 anos com ela. Temos 2 filhos. O Rafa, que está comigo hoje aqui, de 20 anos. Graças a Deus. Obrigado, Rafa, pela presença, filhão. E o André, de 17 anos. E eu com vocês, também é minha última noite de pregação. Depois vou tirar férias, depois de amanhã. 15 dias sem pregar. Rezar às vezes na praia, né? Na praia, rezar às vezes, na missa, estou brincando, rezar todo dia. Mas vai ser durante o ano, nunca fiquei 15 dias parado sem evangelizar. Então terminar com vocês aqui hoje é fantástico. Eu me sinto muito honrado, falei isso para o Carlinhos quando ele foi me dar um abraço essa noite. Então quero agradecer a Deus pela oportunidade de voltar aqui, é a segunda vez já esse ano, e ver essa igreja lotada. Jesus!
É muito bom saber que aquele que nos uniu é mais forte. Sou dentista, a minha esposa é advogada e tem aquela piada: nós somos um casal. Nossa, eu falei isso aqui faz 6 meses. Ô PV, eu falei isso lá naquele bagulho lá, no podcast. Vocês assistiram o podcast que eu fiz lá com o PV lá, com a Bruna? Nós somos um casal adventista. Advogado com dentista. Pela carinha, vocês nunca ouviram isso? Tem algum casal aí, advogado com dentista, igual eu e a Dani? Olha lá no fundo, aí casal adventista, católico, amém? Sejam bem-vindos, amém. Desculpa. Está no tempo certo, advento, olha lá, ó, a sabedoria ali já falando. Participo do grupo de oração São Lucas, toda terça-feira, tivemos ontem, lá na paróquia Santa Cruz. E quero partilhar com vocês aquilo que a equipe rezou e discerniu. Com certeza é um caminho de cura, é uma trilha de libertação. E vocês vão ter a experiência desses 15 dias sem grupo de oração de quarta, viver exatamente essa palavra. Vamos ver quem vai voltar aqui em janeiro. Vamos ver quem vai voltar aqui em janeiro com o mesmo entusiasmo de hoje. Vamos ver quem vai durar mais 1 ano, 2, 3, porque esse é o caminho para irmos até o fim. Quem escreve esse livro? São Paulo. Paulo tinha tudo para dar errado, até matava os irmãozinhos. Imagina o irmão matando gente aqui, de repente faz um acampamento e você fala: mudou mesmo? Será que mudou? Nesse tempo não foi diferente. Paulo tinha tudo para dar errado, matava os cristãos, tinha conhecimento, mas não tinha sabedoria, tinha experiência daquilo que leu, mas não tinha experiência com Cristo, a ponto, segundo a palavra, caiu da mula, caiu do cavalo, e a luz foi tão forte que dissipou as trevas do coração dele. E ele escreve várias cartas, uma delas é essa, Filipenses, na região de Filipos, cidade de Filipos, e lá ele escreve para os caras, no finalzinho, no capítulo 4, algo que para nós é bem difícil, mesmo porque ele escreve essa carta preso. Imagine alguém escrevendo essa carta que a gente vai ler agora, preso. E lá no versículo 4, capítulo 4, que bom, vocês estão acordados. Fala assim no versículo 4: alegrai-vos sempre comigo no Senhor. Repito, alegrai-vos. Vamos parar aqui, vamos parar e eu vou partilhando, tá bom? Para facilitar. Até porque tem algumas pessoas sem Bíblia. Ó, o ano que vem não deixa ninguém entrar sem Bíblia, não. Não tem Bíblia, nem entra. Pelo amor de Deus. Chega de tablet, celular. Repito, alegrai-vos no Senhor. Ele estava preso, mas ele não se sentia preso. Primeira lição: não é o lugar que me define, é quem eu sou. Para de usar a muleta, para de usar o trabalho, para de usar as circunstâncias para definir o teu interior. Paulo estava preso, mas não se sentia preso, a ponto de dizer: alegrai-vos. E como ele é sábio, já tive uma experiência profunda e sabe que a gente aprende só na repetição, ele repete. Tem coisa na vida que tem que ouvir toda hora: Jesus! Eu fico preocupado quando as pessoas começam a chamar o cachorro de vida. Vida! Eu fico pensando, e o marido? Aí quando chama o marido de vida, vida! Eu falo, e Jesus? Parece brincadeira, mas vai entrando aqui, e depois de um tempo cai aqui. E a gente começa a misturar, gostar, amar e adorar. Daqui a pouco não sabemos mais quem adoramos, o que amamos, o que gostamos. Daqui a pouco valorizamos mais as coisas do que as pessoas. Paulo é claro, e ele fala: alegrai-vos no Senhor. Não é nas pessoas e muito menos nas circunstâncias. É uma alegria de dentro para fora, não é euforia. É muito legal entrar na tenda do Senhor. É maravilhoso, e nós do grupo de oração também fazemos isso, campistas, é fantástico. Mas o mais difícil é cantar isso no deserto. É cantar chorando. É cantar sem sentir. Por isso que só um foi até o final na cruz. Menos de 10% foi até o fim. Imagina aqui, só 10% aqui.
Olha para quem está do outro lado e fala: é eu ou você? Quem vai desistir primeiro, eu ou você? Jesus! Paulo então vem nos ensinar. Se ele é tudo, ele continua escrevendo lá no versículo 5: seja conhecida de todos os homens a vossa bondade, o Senhor está próximo. Gente, alegrai-vos no Senhor, seja bom. Vou partilhar para vocês, não falei para ninguém, tá? Mas hoje é a última pregação, posso falar? Sim ou não? Sim. Esse ano Deus falou comigo: não pega mais troco. Não pega mais troco. Vai comprar o pão, o troco é da pessoa. Eu fiquei o ano todo sempre, não é a nota de 100, tá? Dá uma de 200 assim e devolve 100. Não é assim. Mas sabe aquele troco de R$2, R$1, 50 centavos, 20 centavos? O ano todo eu não peguei o troco. Que alegria para o meu coração. Aí eu entendi. A família nem sabe disso. O Rafa talvez percebeu em alguns lugares. Vai comprar um house, vai tomar um refrigerante, comprar um suco, R$10, paga 8, o troco é teu. Você sai assim: yes, sou livre. Quanto mais eu partilhei, e foi o melhor ano financeiro da minha vida. Não fiz por isso, porque eu não vi o futuro. Eu fiz porque Deus colocou. Quer ser bom? Tira o escorpião do bolso. Quer ser bom? Exercita a partilha. Seja dizimista de verdade, não deixa pro dia 30, é primeiro dízimo. Ainda mais se for autônomo como eu. Seja bom. Também, se puder, dá o ombro, dá os ouvidos. Faça da sua vida uma vida que as pessoas olhem e falam: vale a pena viver. Essa pessoa não é apegada. Verdadeira alegria somente para aqueles que são bons, não são orgulhosos, individualistas, prepotentes, arrogantes. Briga por causa de R$50. Eu fui ver o Mirassol com esse meu filho aqui, e eu fui na missa, na Redentora. E na hora do ofertório a gente aprende que a gente tem que dar o que tem. E eu, na correria da missa, antes de ir para o jogo, peguei a carteira e fui. Na hora do ofertório, abri a minha carteira, só tinha uma nota de 50. Ai, dou ou não dou? Redentora, classe A, não precisa, né? Aqui também não precisa, tá bom? Falei pro meu filho: aí filho, ó, ficou quieto. Peguei a carteira e tirei. Foi isso, né, Rafa? Coloquei 50, tremendo a mão assim. Falei: vamos pro jogo. Chega lá, a gente vê o que a gente faz. Chegou no jogo, tinha uma fila lá em Mirassol, como eu falei há 1 minuto atrás. Entramos na fila. Aí veio uma cambista, uma irmãzinha. Falei: é cambista. Chegou e falou assim: ó, eu tenho um convite aqui. Eu não vou usar. Você quer? Pergunta qual era o valor do jogo. 50. O valor que ela tinha. Falei: mas é verdadeiro isso? Até ficamos na dúvida. Ela falou: é verdadeiro. Nós confiamos. E eu entrei no jogo de graça. Tudo bem que eu dei 50 no ofertório, mas entrei no jogo de graça. Uma experiência simples, mas palpável. Mais do que nunca eu aprendi que aquilo que eu tenho não é meu, é nosso. Dilata o teu coração, não só a sua boca para cantar. Partilha. Partilha com alegria, porque aqueles que partilham recebem de dentro para fora uma alegria que realmente, como Neemias fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Jesus! No versículo 6 fala: não vos inquieteis com nada, em todas as circunstâncias apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração em súplicas e ação de... O Senhor fala assim, ó: quer ser alegre, quer ter minha alegria, quer ter um coração bom, quer ser bom para as pessoas, apresenta tudo para mim. E o que não é apresentar tudo, senão uma vida interior ativa? 15 dias sem grupo, 15 dias sem live, sem acampamento.
Você vai ser provocado a fazer uma escolha: sou de Jesus ou não? Vou orar ou não? Para quem você e eu temos apresentado os nossos problemas? No Insta, no Face, estou me sentindo mal. Você pode pedir oração para as pessoas, mas antes de tudo, faça como Cristo: sobe no monte, revela ao Pai a sua inquietude, aquilo que dói, apresenta para Ele aquilo que tem tirado a sua paz. Ele vai poder mudar, as criaturas não. Nós criamos muita expectativa dos outros. E eu vi a irmãzinha aqui na frente, acampamento 1, ela contou 4. Mas só teve 4? Teve 100 ou 200 num? 115. Morreu os outros 100? Ou você acha que morrer é só quando enterra? Morre também quando para de existir dentro de nós. Ainda mais quando não perdoamos. E aí ela continuou: 2, acampamento 2, aí contou, foi contando. Como é difícil continuar. Como é difícil daqui 5 anos eu voltar aqui e ver quem está aqui. Se o batera vai ser o mesmo. What's your name? Good night. Tudo bem? I love you, baby. Quantos de nós, se nós não nos apresentarmos a Deus como Cristo fez com o Pai, nós não vamos aguentar. O Padre Jonas já dizia: só vai aguentar firme quem adorar. Se não tivermos uma vida de oração ativa, vida interior, movimento em direção a Deus, você pode cantar, tocar, você pode pregar, você não vai aguentar. Eu estou há quase 30 anos, no ano que vem, sem prostituição, sem álcool, sem cigarro, sem fumar, sem beber minha cerveja. Você acha que eu ia ficar 30 anos limpo, sem nenhuma recaída, se eu só rezasse com as pessoas de quarta ou de terça? Se eu só fosse na missa? Se eu não tiver o meu secreto com Deus, entra no quarto, eu não ia aguentar, porque as dificuldades vieram, bateram na... Nossa, preto aqui. Ah, tá negócio aí? Oi, tudo bem? Te amo. A dificuldade bate, não tinha percebido. A dificuldade bate na porta, a dificuldade vem para qualquer um. Esse ano a minha mãe teve câncer. E olha que eu fui bom, não peguei nenhum troco. A minha esposa foi numa missa esse ano, em Aparecida, e o padre pegou o microfone e falou: quem é ministro aqui, vem nos ajudar, tem muita gente na missa. E ela não tinha jaleco, mas se colocou na presença do padre. O padre autorizou, vai ser. Um abençoado filmou a minha esposa, mais de 1 milhão de visualizações. Padres acabando com a minha esposa. Tive que ligar para 2 padres, um de Minas Gerais, outro de Goiânia, metendo pau na minha esposa, porque ela serviu o altar numa missa em Aparecida do Norte, porque não tinha jaleco. Meses para tentar tirar o vídeo, porque um foi passando um para o outro, copiava a tela, passava, mesmo que a gente apagando, desativando o comentário. Você acredita nisso? Jesus! Até quando for caluniado, blasfemado, e a gente todo feliz que ajudamos o padre. Passamos por isso esse ano, não foi ontem não. Os irmãozinhos da igreja, que oram em espírito, se nós não tivéssemos firmeza na oração, uma vida interior, nós rezamos o terço todos os dias em casa, na hora do almoço. Meu filho está aqui, é testemunha, não sei quanto tempo. Tudo bem, nós somos um casal adventista. O horário é nosso. Eu atendo a hora que eu quero e ela também. Então a gente pode fazer. Mas naquilo que você pode, você faz? Você reza todo domingo com a tua família? Só vocês, não falando de missa não, falando de oração. Vocês colocam lá, eu nasci do fogo, e dança na sala toda semana? Porque eu faço todo dia. Ou vocês acham que aqueles que vêm aqui no microfone na frente e cantam, receberam a vacina da imunidade? Aqui bate e fica. Não, irmão, aqui tem coração como também tem aí. Sabes o que eu acho que talvez nos pega? Aqui fala oração, súplica e ação de graça. O nosso problema está no segundo aqui, ó. Nós rezamos e glorificamos, mas nós dificilmente atingimos a profundidade do choro na hora de pedir algo. José do Egito chorou pra caramba
Diz Gênesis que o choro foi tão grande uma hora, que todo mundo em volta escutava o lamento dele, porque tinha encontrado a família. José, Antigo Testamento. Jesus com Lázaro chorou. Na cruz gritou: Pai, meu Pai, por que me abandonastes? As nossas orações de apresentação a Deus, algo me fala que não é intensa, é rasa. Aquele que não chora na presença de Deus, não vai sorrir na presença das pessoas. Qual foi a última vez que você chorou porque pecou? Eu choro toda semana. Tudo bem, eu toco violão, eu gosto de cantar, então eu coloco uma musiquinha e mais facilmente eu choro. Mas eu conheço um monte de músico que toca violão e não chora há muito tempo. Aquela irmã que sangrou e passou pela multidão, a hemorroída, nos ensina que só quem está sangrando passa pela multidão. Eu poderia falar só quem chora. Quantos textos que os caras gritavam, na maioria das vezes, tem piedade de mim. E Jesus parava, mudava e fazia. Eu acho que a gente, na verdade, limita a nossa espiritualidade. Porque se nós realmente chorássemos quando a doença, o problema, a calúnia, a situação adversa, a expectativa, a decepção, quando você foi decepção, ou quando você se decepcionou, não importa de onde veio, se realmente chorássemos, eu acho que a gente, cada oração, ao final dela, a alegria prevaleceria. Não experimentamos a alegria porque não atingimos a profundidade do poço, interiormente falando. Sim, tem que rezar, sim, tem que glorificar, mas a súplica na caminhada dessa quaresma, desse advento, desse deserto que a igreja ao longo de todo o ano litúrgico vem nos ensinar, nos mostra que na maioria das vezes você está sozinho com Deus. Solitário, não. Sozinho, sim. Não tenha medo de ficar sozinha, sozinho com Deus. Chora, chora sem dó. Aqueles que choram na presença de Deus, sorrirá na presença das pessoas. Jesus! Tem gente que já perdeu o braço. Versículo 8, para a gente terminar e poder rezar. Além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar vossos pensamentos. Vamos parar aqui. Será que eu posso abrir o teu celular e ir no teu Spotify? Será que eu posso ver os teus grupos de WhatsApp? Pode, amém, aleluia, irmão, Deus te abençoe. Será que eu posso passar uma manhã com você no café da manhã e ouvir o que você está ouvindo? Será que você, antes de sair de casa, ouve o Frei Gilson, ou o Padre X, ou o Padre Y, aquele que você admira, e fala: nossa, eu já me alimentei da palavra? Na maioria das vezes, falta choro, mas falta também comunhão. Quer ver um exemplo? Vem cá, irmão, rapidinho. Te dou o meu troco lá do Mirassol, vem cá. Vem cá. Como é que você chama? Duarte. O Duarte. Vamos imaginar que o Duarte é Jesus. Fica de frente para mim. Uau. Duarte é Jesus. Uau. Jesus! Faltou levantar o braço. Nós vamos nos encontros de quarta-feira. Fica aí. A gente se esbarra em Jesus, sente, até mesmo arrepia. Isso daqui é intimidade. Isso é maravilhoso, é fantástico. Mas na verdade o que nos falta às vezes é comunhão. Olhar nos olhos. Se eu sentar com o Duarte ali e falar para ele da minha dor, aquele momento foi de intimidade, sim ou não? Sim. Mas jamais será de comunhão se eu não levar o Duarte para minha casa.
Um monte de música que fala de intimidade, eu quero intimidade, isso é legal, mas não pode parar na intimidade. Só vai ter oração de súplica quem tem comunhão, quem olha e fala, vamos comigo, pode vir, Duarte, vamos comer uma pizza, lá na tua casa, isso, uma água é água, vinho eu tomo, é só cerveja que não, vinho eu tomo, caipirinha também, só cerveja que não. O meu gatilho é a cerveja. Eu tomo vinho, caipirinha, mas na minha juventude é a cerveja que me levava aos pecados. Então cerveja nunca mais, mas vinho sim, caipirinha de limão também, de saquê, eu também gosto. Nós temos muita intimidade. Talvez vocês não vão lembrar, mas eu preciso citar. André e João estavam no deserto e de repente João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus. André e João, no capítulo 1, a começar no versículo 39, se não me falha a memória, imediatamente João e André, João evangelista, o que escreveu o evangelho, deixa João Batista e começa a seguir Jesus. Jesus percebe, vira para eles e fala, o que vocês querem? André toma a frente e fala, de maneira deseducada, porque você não responde uma pergunta com outra. Ele fala, onde você mora? O que vocês querem? André fala, onde você mora? Aí Jesus fala assim para eles, qual é a resposta de Jesus? Vinde, obrigado, vocês dois, vinde e vede. E ali fala que 4 horas da tarde, André passou uma tarde com Jesus, uma tarde, foi o suficiente para ele chegar em casa e falar para Pedro, encontramos o Messias, vem. No outro dia pegou Pedro, apresentou para Jesus, e André não foi papa foi Pedro. Nós frequentamos dezenas de quarta-feira e ninguém da nossa casa encontra Jesus. Anos num grupo e ninguém do trabalho pergunta onde você vai, porque você deve ser chato pra caramba. Eu questiono, quem está anos na igreja, anos, e não traz ninguém para a igreja, que vidinha falsa do caramba. Porque quem tem comunhão, exala céu, e lá fora, está todo mundo desesperado, procurando Deus. É só ver os acampamentos. Se a sua vida for reflexo de uma comunhão com Deus, duvido que durante um ano, você não traz mais uma alma para Deus. Imagine durante 10 anos, 12 anos, o santo fala que quando chegar diante de Jesus, ele não vai perguntar o tanto que eu rezei, ele vai perguntar quantas almas você trouxe. Se as minhas práticas espirituais não fazem as pessoas verem Jesus em mim, então aquilo que eu pratico é duvidoso. Para de fazer. Se aquilo que você faz não te faz melhor para Deus e para os outros, repensa. Está acabando, vai começar o ano agora, você tem 15 dias para pegar a sua agenda e dar prioridade para Jesus, como eu dou para a minha. Chega de dar o resto para Ele. Jesus! Então dá horário nobre, não meia-noite cansado. Dê o dia todo. Eu extraio o dente, a minha especialidade é a extração do siso. Acreditem, faz muitos anos, então já é um treinamento. Eu consigo extrair os dentes pensando em Jesus. Minha vida inteira, o dia todo, eu só penso nele. Eu amo a minha esposa, gosto das coisas, mas eu dobro o joelho só para Jesus, só para o Senhor. Se a minha esposa morrer, vou ficar muito triste, mas vou arrumar outra, vou virar diácono ou padre. Vou chorar alguns meses, mas parar de viver? Está de brincadeira? Ela é criatura como eu, não é ela que me sustenta. Eu casei para fazê-la feliz, não para ser feliz. Eu já era sem ela. Eu apenas escolhi ela para fazê-la feliz. Quem me dá a alegria, a felicidade verdadeira, é Ele. É Ele que conhece, Ele que sustenta. Ele é mais do que alguém. Ele é tudo para mim. Quero terminar com o versículo 9. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e observastes em mim, isto praticai, e o dom da paz
estará convosco. O finalzinho fala: isto praticai. Quem não pratica, não experimenta, não vai até o fim. Olha que forte. Alegrai-vos no Senhor, seja bom, reza, especialmente chora na minha presença, ajude as pessoas, ter tempo comigo, faça a diferença, mas pratica. Não basta saber. A bexiga pode ser enchida com o meu gás, que a bexiga desce. Como é que chama esse gás? CO. Vai cair. Mas se eu colocar o gás do sopro do Espírito, a bexiga vai subir. Então não é um objeto, é quem está dentro. Não sou eu. Lembra de Paulo preso? Paulo e Silas na prisão, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Os caras estavam presos, a palavra fala que era meia-noite, ou seja, o ápice da escuridão, mas também o começo do dia. Eles cantavam hinos. Um cara tinha tudo para dar errado, mesmo preso e amarrado, cantou. Aqui ele estava preso em Roma, uma prisão um pouquinho melhor, mas continuava preso. E a gente, por qualquer situação, reclama, desiste, para, porque o líder, porque não sei quem, a tribo, não sei quem, o índio, as pessoas, o governo, justificamos tudo para rezar menos e para falsificar recibo. Nunca vendi recibo. E todo ano os caras da igreja, no final do ano, pedem recibo para o imposto de renda. Os caras que vão na igreja, que participam comigo, eu fico doido. Faça de mim, Satanás. Até quando vamos ter uma vida mais ou menos? Mais ou menos. Como é que você está? Mais ou menos. Teu casamento? Mais ou menos. E teus filhos? Está tudo mais ou menos. E a gente vai se contentando, entra 25, entra 26, troca governo, direita, esquerda, e a nossa vida continua igual. Porque é no Senhor. Não são nas pessoas e nem nas circunstâncias. Se for para Jesus, pode aplaudir mais forte. Só Jesus, vai. Só Jesus. Vamos rezar, igreja. Rezar. Jesus. Com Ele eu caminho. Com Ele eu caminho. Seguro, seguro, sou feliz. Feliz. Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo. Vamos do começo, do começo. Quando um coração se entristece, olha que lindo, clama a Deus que me consola. Essa música tem mais de 30 anos, é da Canção Nova. Vamos aprender? Vai. Sinto Deus me ama e cuidará de mim. Não tenho que temer. Forçar. Sinto em minha vida brisa mansa de uma paz que é verdadeira. Creio Deus me ama e cuidará de mim. Não tenho que temer. Vai pro refrão. Só Jesus. Com Ele vou viver a vida inteira. Sim, com Ele eu caminho. Seguro, sou feliz. Sou feliz. Enche o peito e canta forte, vai! Jesus é tudo pra mim. Quero convidar as mulheres a ajoelhar ou ficar sentada. Faça isso. Só Jesus. Amém. Os homens agora vão chegar perto dessas mulheres e colocar a mão no
numa atitude de oração. Eu peço que os homens saiam do lugar. Ah, mas tem muita mulher. Então estende o braço. As mulheres agora, só o violãozinho, por favor. As mulheres agora vão fechar os olhos e vão apresentar a quem? Ai, mulheres, apresentar a Deus, que é Jesus, que é Pai. Mas nós vamos trabalhar o segundo tempo, a súplica. O que é, ou quem são as pessoas que tiram a sua alegria? Feche os seus olhos para você olhar para dentro. Ao som das cordas desse violão, diante do Senhor que aqui se deixa encontrar, e nós homens estendemos os braços em direção a vocês. Mas eu peço que você, mulher, não deixe que a desatenção vença. Pensa, traga. O que é que hoje tiraria você da presença do Senhor? A alegria no Senhor. O que é que impediria você de ir até o fim? E nós homens vamos orar agora. Pai de amor, Pai de bondade, Pai fiel, em nome do Teu Filho Jesus, nós apresentamos as Suas filhas agora e pedimos o Teu Espírito Santo sobre esses corações. Pedimos, Senhor, que esses corações sejam libertos de todo apego desordenado, de toda preocupação exagerada, de todo relacionamento que dói, que tira a paz, com filhos, com animais, com casamento, com pai, com mãe, com trabalho. Senhor, nós oramos, estendemos os braços, mas colocamos contigo, Senhor, o coração dessas suas filhas, para que essas lágrimas sejam enxugadas, para que essa doença, se for da tua vontade, seja sarada, que essas vidas mais ou menos, Senhor, experimentam a intensidade dos discípulos. Fala, Deus, dê uma direção para essas mulheres. Fala com elas, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Oremos, homens, oremos por elas. Vem, Espírito Santo, de maneira forte, de maneira clara. Realiza uma obra nova. Que essas vidas que estão gritando por uma intervenção divina recebam a Tua resposta, Senhor. Receba o Teu alento. Tira toda a indiferença na oração pessoal. Tira todo o medo de ser mulheres de fogo, mulheres de fé. Surpreenda, Senhor, essas vidas. Não dobram só o joelho, mas dobram o coração na Tua santa, divina e indispensável presença. Só Jesus, só violãozinho, só Jesus. Só Jesus. Jesus, com Ele vou viver a vida inteira. Sim, com Ele eu caminho seguro. Olha que lindo. Sou feliz. Jesus é tudo pra mim. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Mulheres, em pé, em nome de Jesus. Nós homens queremos aplaudir essas mulheres agora. Só os homens aplaudem aí, vai. Aplaude essas mulheradas aí. Amém. Vamos trocar agora. Os homens agora ajoelham ou sentam, e as mulheres são em mais. Eu peço que as mulheres saiam do lugar e toquem nos homens agora, vai. Os homens agora sentam ou ficam ajoelhados, como quiserem. E as mulheres procuram agora. Mesmo os homens que já sendo tocados, você, mulher que está em pé, não pode ficar longe de nenhum homem. Chega perto, soma, ajuda. Vocês, homens, feche os seus olhos e abre o coração. Apresentai a Deus, para que assim o seu coração receba a alegria e a bondade do céu, e você vá até o fim. Então traga, homem, tudo aquilo que tira a paz, tudo aquilo que é barulho, confusão na tua vida espiritual. E nós vamos orar agora. Mulheres, ora comigo por esses filhos de Deus. Pai de amor, Pai de bondade, Pai que é apaixonado e apaixonante, nós queremos te apresentar essas vidas, esses homens, sob a intercessão de São José. Toda a responsabilidade que eles têm em vossas casas, em vossas famílias. Liberta esses homens, Senhor, de
tudo aquilo que tem tirado deles a sabedoria, a ousadia, a fé. Homens adolescentes, homens que já são avós e bisavós, na tua presença estão todos filhos, Deus. Na tua presença nascemos filhos e morreremos filhos. Nós pedimos, Senhor, o bálsamo da tua unção. Dê uma ordem para esses homens, Senhor, que eles saiam daqui determinados de fazer de vossas casas igrejas domésticas de oração. Que a vida deles, Senhor, seja uma vida, um pedacinho do céu. Que os filhos, as companheiras, o trabalho, todos que olharem para esses homens, vejam a tua presença, o teu reflexo, a tua palavra. Toca nesses homens que estão chorando agora por dentro, Senhor. Enxuga essas lágrimas. Que eles sejam, Senhor, tocados pelo teu Espírito. Que as orações que eles fazem sozinhos e comunitárias sejam orações palpáveis da sua presença. Chega de intimidade, Deus. Nós queremos comunhão. Nós queremos comunhão para esses homens, Pai. Toca na consciência, toca naquilo que tem escravizado, nos vícios, competições, jogos, baralho, bebida, pornografia, minisséries. Dê a eles gosto pela palavra. Dê a eles determinação em livros espirituais, Senhor. Toca nessas agendas desses homens. Desinstala-os como Lázaro, Deus. Chama-os para fora. Oremos, mulheres. Força, mulheres. Só Jesus. Só Jesus. Para vocês, homens. Jesus, com Ele vou viver a vida inteira. Sim, com Ele eu caminho seguro. Sou feliz. Jesus é tudo para mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mulheres, levanta esses homens e fala: coragem, homens. Se for tu e teu marido, dá um beijo na boca dele. Se for teu marido aí, tua esposa, dá um beijo forte, é isto. Quero terminar esse momento com vocês. Ainda tenho 2 minutos. Peço que você dê as mãos aqui no corredor. Vai, dê as mãos no corredor. Quando um coração, vai, ministério. Quando um coração se entristece. Olha que bonito isso, ó. Clama a Deus que me consola. Canta forte, vai, de mãos unidas. Sinto Deus me ama e cuidará de mim. Não tenho que temer. Outra vez, vamos cantar o começo, outra vez, vai. Vai, bem forte. Quando um coração, oh, força. Quando o coração se entristece. Clama a Deus que me consola. Fala forte, eu sinto Deus me ama e cuidará. Que assim seja, não tenho que temer. Jesus! Nossa, Jesus! Sinto em minha vida brisa mansa de uma paz que é verdadeira. Profetiza isso, profetiza. Creio, Deus me ama e cuidará de mim. Não tenho que temer. Ergue esse braço aí, ergue esse coração e vamos derrubar essa igreja, vai reformar mesmo. Oh, Jesus, com Ele vou viver a vida inteira. Sim, com Ele eu caminho
seguro. Canta forte! Eu sou feliz. Como é que é? Jesus é tudo pra mim. Abaixa o seu braço. Nós vamos cantar outra vez esse refrão. Fala pra quem tá do seu lado. O ensaio foi bom. Mas agora é pra valer. Aquele que chora, presta atenção, irmãos. Olha aqui pra mim. Aquele que chora na presença de Deus sorrirá na presença dos homens. Guarda isso. Aquele vem no meu coração como uma profecia para nós, para mim e para vocês. Aquele que chora na presença de Deus sorrirá sempre na presença dos homens. Amém? Fala pro teu irmão que está do seu lado. Deus te pegou hoje. Fala para ele. Deus te pegou. Deus te pegou. Só Jesus. Vamos voar. Jesus. Com ele vou viver a vida inteira assim. Aleluia! Com ele eu caminho seguro. Como é que é? Sou feliz. Eu sou feliz. Ei! Jesus é tudo pra mim. Jesus é tudo pra mim. Jesus é tudo pra mim. Só Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Com ele, vai. Com ele vou viver a vida inteira. Sim. Com ele eu caminho seguro. Abre o braço assim, ó. Sou feliz. Jesus é tudo pra mim. Pode fazer muito barulho, aplaudir esse Deus maravilhoso. Viva Jesus! Viva Jesus! Viva Jesus! Pra terminar, hein? Pra terminar. Jesus é tudo pra mim. Não, mais forte. Jesus